Sejam muito bem-vindos a mais um podcast produzido pela Monkey. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Roberta, eu sou sócia e diretora de novos negócios na Monkey. E eu tô aqui com o Kalil. Sejam bem-vindos, sou Kalil Gedeon, sou sócio CFO da Monkey. E a gente está aqui hoje com uma convidada muito especial para falar de um tema super importante para todas as empresas. Que o tema é como é que é o orçamento versus a realidade, né? A expectativa versus a realidade. Como é que a gente se reorganiza, como a gente se planeja e reage com as mudanças que a gente tem ao longo do ano e que o cenário muda de acordo com o que foi planejado no ano passado. E para conversar sobre isso, a gente está aqui com a Kátia. Kátia, muito obrigada pela presença. A Kátia, ela é CFO da Tower, ela é mãe de gêmeas, ciclista, mentora, professora e tem mais de 25 anos de experiência como executiva financeira. E ela é uma referência e liderança no mercado. Kátia, muito obrigada pela sua presença. É um prazer ter você aqui com a gente. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Espero que a gente consiga aí fazer um bate-papo bem gostoso para que a gente possa passar a realidade de uma empresa para quem muitas vezes não conhece aí a dinâmica. E para começar aqui, eu vou começar... Só uma pausa. Eu achei que era um podcast sobre gestão de tempo, porque eu queria saber como que ela faz tudo isso ao mesmo tempo, porque não é possível. Eu acho que ela tem mais horas no dia dela do que eu. Não, olha, eu garanto que são 24 horas. Mas você vai entender um pouquinho, tá, Kalil? Como a gente administra tudo isso. Gestão do tempo. Gestão do tempo é desafiador. É um bom tópico aqui também. Uma próxima. Combinado. Bom, para a gente começar aqui com o tema que a gente conversou, a gente queria que você contasse um pouco para a gente, olhando para 2025 e com todas as mudanças que a gente sofreu ao longo do ano, né? IOF, juros altos, dólar. Como é que isso foi de acordo com o cenário que foi planejado em 2024, né? Ou como isso fugiu do cenário que foi planejado por vocês em 2024? Legal, bom ponto. Primeiro eu vou começar dizendo que quem fez economia e não praticou tem que vir para cá, para o Brasil. Aqui a gente consegue colocar tudo em prática, toda a teoria que a gente aprende quando a gente está aí estudando. Este ano especificamente, 2025, quando a gente fechou o budget, que normalmente a gente fecha em agosto do ano anterior, então nós fechamos em agosto, setembro, fechou tudo. Lá nós planejamos, falando de dólar, nós planejamos que 2025 a gente teria na casa dos 5,31. Então, Kátia, isso foi sorte? Não. Vamos falar, vai sorte e acertamos no planejamento. Exatamente, isso. Claro que a gente... Sorte e inteligência. A gente tira muita referência de economistas, a gente conversa muito sobre isso. Então, para o efeito dólar, não foi tão... não impactou tanto na nossa variação budget atual. Aí, quando a gente fala IOF, em 2024, nós planejamos em 2025 que a gente teria um volume de importação baixa, diferente do que vai acontecer em 2026. Só que em 2026 a gente já se preparou com o nosso budget. Então, as variações aconteceram, mas também foram pequenas. Nós não fizemos nenhum planejamento de que a gente captaria novos recursos, onde impactaria na majoração do IOF, né? Então, 2025 não é que foi tranquilo, não. A gente teve outras variáveis, como a variável do mercado chamado volume, né? Eu estou há 22 anos no segmento automotivo e eu confesso para vocês que a gente nunca viveu um ano tranquilo. Quando vivemos em crise de 2008, que começou nos Estados Unidos, mas afetou o Brasil, 2014, pandemia, eleições, enfim, todo ano a gente tem alguma variável. Aí é que está, né, a resiliência, a estratégia de quem está com os números na mão. Então, nessa questão foi um pouco mais fácil, mas eu preciso puxar para a cadeia, porque nós tivemos aí, vamos falar, essa sorte do ano, mas a cadeia não. Só para vocês terem uma ideia, os últimos números mostraram que até novembro desse ano, o setor de autopeças fechou com déficit de 14 bi de dólares. Por quê? Tivemos muito mais importação do que exportação. Então, a conta vai chegar. E vai chegar como? Nos custos finais. Então, a gente tem que administrar muito bem, não só olhando para dentro, mas também olhando para fora.
Conta pra gente só, para o nosso interlocutor aqui que está nos ouvindo pela primeira vez, o que faz a Tower, por que o dólar é importante para você, que outros fatores impactam o teu negócio e por quê? Só para a gente, então, contextualizar, nós produzimos peças para automóveis. A gente vende direto para as montadoras, a gente não vende para o mercado de reposição. Então, o que acontece? Qual o tamanho desse mercado, mais ou menos? Quantos carros são emplacados por ano? Esse ano foi emplacado até novembro 2,3 milhões de carros novos emplacados. Então, esse é o teu público-alvo, digamos assim, essa é a tua clientela. Exatamente. É claro que tem um mix, né? Eu não produzo para todas as montadoras. A gente produz para as principais montadoras, mas tem um mix. Como que funciona esse mix, né? A gente tem plataformas de carro. Então, tem carros que a gente fica tão feliz quando vende bastante, porque é a nossa principal plataforma, né? E, claro, cada plataforma tem uma margem de contribuição. Então, quando as montadoras precisam ajustar algumas coisas, elas vão estar olhando para dentro da capacidade produtiva dela, para o mercado interno e para o mercado externo. E é aí que a gente tem que administrar o volume. E, em algum momento do ano, acho que você se planejou relativamente bem diante, talvez, dos competidores e diante da maioria das empresas que, de fato, não previram essa gangorra do dólar, de fato, não previram que talvez os juros iam ficar tão alto por tanto tempo, não previram, talvez, um impacto adverso da mudança de tributos com o IOF, que teve um vai e volta. Em algum momento você olhou para aquele orçamento e falou, poxa, acho que isso aqui não é mais realidade, assim, ainda mais tendo feito em agosto. Não, como eu falei, 2025 está sendo um ano muito bom. A gente vai entregar o budget. É claro, né? Tivemos linhas, por exemplo, que sofreram variações, como outras que nem tanto. Então, no Bora Online, a gente vai entregar e vai passar esse ano diante de tudo isso. Mas o que aconteceu especificamente olhando a questão do volume e mercado? Quando eu falo para vocês que a gente tem que equilibrar, né, os nossos recursos internos e as demandas, a produção não é uma conta exata. Eu estou produzindo esse copo e esse copo pode ser produzido em todas as máquinas. Não, para cada máquina há um portfólio. Então, se eu tenho uma demanda de um mix que aumentou demais, eu não tenho capacidade produtiva, eu não consigo abrir um quarto turno. Eu tenho 3 turnos. Só que aí o que acontece, Kátia? Como que vocês atendem a demanda do cliente? Só investindo. E o investimento numa linha de produção não é de um mês para o outro. Demora um ano. Então, a gente precisa realmente fazer o planejamento, mas não olhar só o ano seguinte, mas tem que olhar os 5 anos para frente. E, Kátia, você falou que os pontos de mudanças que a gente conversou aqui talvez não impactaram tanto porque o orçamento teve sorte e inteligência, né? Eu queria explorar um pouquinho da parte da inteligência mesmo. Por que você acha, você falou os motivos do porquê que não impactaram, mas o que você acha que foi feito ali do lado de vocês para que não tenha esse impacto? Então, o dólar que vocês orçaram de 5,31. Então, você contar um pouquinho isso para a gente, que pode até se tornar um aprendizado e uma lição, né? Independente que a gente tenha aí alcançado o dólar de 2025 em relação ao budget, todo o meu ativo ou passivo que eu tenha em moeda estrangeira, ele é protegido, tá? Não dá para você correr risco. E protegido, 100% protegido. Você faz o hedge de 100%. Exatamente. Eu uso o hedge para proteger. Kátia, mas, poxa vida... Você pode explicar o que é o hedge, por favor? Opa. O que acontece? Nós temos... A gente precifica, né, um projeto para um cliente. E eu sei que parte desse projeto vai ser desenvolvido fora. E que eu tenho que pagar em moeda estrangeira. Então, o que acontece? Eu chego lá para uma fintech ou para um banco e falo o seguinte: quanto que é para você guardar esse dólar até essa data? E eu tenho várias tranches. Ele fala, Kátia, é isso, é X. É claro, né? Às vezes tem CFO ou tem empresários que não quer pagar o custo, achando que ele vai acertar lá na frente. Mas a questão não é ganhar ou perder, a questão é proteger o patrimônio.
Então, eu coloco já isso na minha precificação, na minha cotação. E aí eu fecho, eu compro, eu falo que eu tenho um cofre grande guardando dinheiro que eu só posso abrir quando eu for usar. E é isso, né? Então o hedge é para proteger o patrimônio, não é para ganhar nem perder, né? E é isso que a gente usa bastante. Então, é claro, quando o dólar sofre muita flutuação, quando a gente reporta os nossos números para a matriz, que é norte-americana, você pode reportar uma unidade grande ou pequena. Vai depender da taxa que você vai converter. Agora eu fiquei na dúvida se esse ano você bateu o budget porque o dólar se desvalorizou e aí a tua receita está valendo mais em dólar ou se bateu mesmo? Não, aí é reais mesmo. Aí, em dólar a gente vê lá a variação cambial, né? Eu até costumo brincar com o pessoal de fora. Olha, exclui o efeito variação e me olha sem isso. Mas esse ano eles não têm essa dificuldade porque a gente está muito, muito próximo mesmo, muito amarrado. E falando aqui de... não vou falar mais de impacto das tarifas para você, a gente já entendeu que não afetou diretamente, mas você falou de toda a cadeia, né? Se você puder comentar um pouco como que afeta a cadeia, ainda mais pensando em planejamento da produção, não é do dia para a noite que você aumenta ou reduz a produção, se de repente o teu principal comprador é nos Estados Unidos e tem um tarifaço, como se adaptar para isso? Assim, no final do dia, acho que a dúvida aqui é muito mais em termos de um bom gestor, como ele deveria se preparar para isso, como ele pode reagir a um impacto dessa magnitude que está completamente fora do seu campo de atuação, não tem muita coisa que ele possa fazer. Se ele tiver, vamos olhar para o produto, tá? Se ele tiver a condição de homologar um fornecedor interno para fugir desses tarifaços, é o melhor mundo, o melhor cenário. Mas nem sempre a gente tem essa flexibilidade ou esse recurso interno, né? Ele olhando para o custo, porque vai ser um custo que quem vai pagar somos nós no final das contas, não tem outro jeito. Porque eu estou falando que o meu custo de frete internacional está aumentando. Eu estou falando de custos que aumentaram em relação a alguns produtos. Tudo isso vai afetar no final. O que a gente... a forma que eu sempre falo, gente, eu prefiro chorar com a verdade do que sorrir com a mentira. Então, se é para chorar, vamos chorar. Mas eu prefiro me antecipar com os riscos. O que a gente vai fazer? Qual o pedaço do meu custo que é afetado com relação à mudança de IOF ou tarifaço? Agora a gente está falando de reforma tributária para o ano que vem. Tudo isso vai afetar. Mas qual é a fatia disso? Eu tenho algo que eu consigo offsetar esse custo? Offsetar como? Com alguma redução interna, com alguma produtividade interna, né? Ou eu vou repassar o preço? E é importante a gente enxergar que as pessoas não estão querendo pagar o preço. Então, quem dita o preço não somos mais nós, é o consumidor. Né? Então, a gente precisa enxergar exatamente qual o tamanho dessa dor dentro do da sua margem de contribuição, seus custos fixos, abrir mesmo. E, então, pensando nisso, né, nas margens exprimidas, custos altos, como é que é a estratégia de vocês para proteger o caixa de vocês sem espremer a operação ali? Eu falo assim que o que falha a empresa não é o balanço, é o caixa. Tá? Primeira coisa. Olha aí, para quem não anotou ainda, Money is Key. É isso aí. Tá? Eu ensinava isso durante 9 anos nos cursos de MBA que eu ministrava. Gente, primeira coisa é o caixa. Ah, Kátia, mas o caixa não está conectado com o resultado? Óbvio que está. O reflexo do resultado é uma das linhas do caixa que você vai consolidar lá o seu free cash flow, obviamente. Só que é o seguinte, a empresa tem que entender até onde ela tem fôlego. E se ela não tem fôlego, qual vai ser o custo dela buscar essa parte, né? E muitas empresas não sabem qual é o custo de capital próprio e o custo de capital de terceiro. É essa a diferença. Né? Eu falo assim que ter dívida não é ruim. É bom, mas como? Depende de qual dívida.
Se você tem uma dívida, porque você vai fazer um investimento, e este investimento vai ter um payback de XYZ, mas ele se paga, ok. O que significa? Eu invisto hoje, eu pago a conta hoje, mas esse investimento vai me trazer uma margem híbrida muito melhor lá na frente. Agora, se eu uso uma dívida, e essa dívida já não é mais uma exceção, virou regra, para manter o meu capital de giro, aí não é uma dívida boa. É uma dívida com risco. Porque você pode ter, sim, uma estratégia. Eu já usei vários, né? A gente chamava de financial tools da empresa, que era o risco sacado, né? Por quê? Porque a gente sabia que a matéria-prima ia aumentar, então eu comprava matéria-prima com antecedência, eu tinha aquele desconto com antecedência, e com certeza isso ia refletir no resultado, mas eu pagava uma conta no caixa. Mas valia a pena, porque o que eu estava pagando com aquela antecipação de recebíveis era menor do que eu estava ganhando na outra ponta. Né? Uma outra coisa, às vezes o empresário ele quer ganhar negócio, então ele dá prazos alongados para o cliente. 60, 90 dias, não, só para entrar. Não tá errado, mas depende. Como que está o caixa dele? Então, a gente tem que olhar o circulante. Eu falo sempre, gente, olha o ativo circulante, passivo circulante. Como que está o teu ativo? Como está teu estoque? Tem liquidez? Seu contas a receber? Está casado com a outra parte? Contas a pagar? Como que está? A gente hoje, nosso custo de folha de pagamento é muito alto. E a gente paga praticamente à vista. A gente não tem um delay, não consegue fazer isso. Os encargos sociais, a mesma coisa. Então, você precisa equilibrar isso. Então, eu falo assim, você conhece o teu capital de giro? Porque se não conhecer, tem que começar por aí. Né? Qual é o impacto que você tem? Né? Quais são os seus dias de estoque? Você tem estoque bom ou você tem estoque ruim? De repente, você está olhando para o aging, você está com estoque de 90 dias. Aí você fala, não, é o estoque de segurança. Que estoque de segurança? Então, a gente administra muito bem. Roberta, eu falo, tenho 22 anos, eu tenho história pra caramba, né? Mas, por exemplo, assim, a gente chegou uma época, logo no início da empresa, era um outro grupo, enfim, que a gente vendia o almoço para pagar a janta, né? E aí, a situação... eu vim de banco, fiquei muito tempo em banco, fiz carreira em banco, falava, mas gente, como pode? Eu achava que a indústria automotiva era rica, né? Eu estou vendendo o almoço para pagar o jantar, mas é porque a gente tinha um problema de capital de giro. Entendeu? E aí a gente tinha um problema de estrutura de capital. A estrutura de capital, eu falo assim, que dívida que é boa? Então, não tinha esse olhar para a dívida. Eu fui diversas vezes para o BNDES no Rio de Janeiro para trazer um endividamento estruturado. A gente investiu muito, mas olhando todo esse cenário. Acontece muito do empresário brasileiro tomar dívida de curto prazo, às vezes para financiar projetos de longo prazo. Não faz sentido. De erros que parecem básicos, mas empresa listada em bolsa, outro dia a gente viu nos jornais, varejista grande com falha no controle de estoques, derrete 1 bi da conta de estoque e assim capital se vai. E aí o que eu acho curioso, né, esse fato que você comentou, cadê a governança corporativa? Se a gente fala sobre controles, cadê o controle do estoque? Né? Cadê o controle entre equilíbrio de AP e AR? Aonde que está? Como que está? COSAP, AP e AR, vamos perguntar o que é? Desculpa, contas a pagar e contas a receber, accounts payable e receivables payable. Que a gente gosta, às vezes, accounts de... payable, accounts receivable. Accounts receivable. Então, eu falo assim, poxa, não faz o menor sentido. Se ele não conhece o estoque dele, ele não está conhecendo boa parte do capital de giro. E aí ele está falando assim, não, a gente tem que fazer estoque de segurança, porque se faltar componente lá fora, a gente tem estoque. Não, se acontecer alguma paralisia... Será que isso é um trauma pós-Covid? Porque no mundo da Covid também, quem não tinha estoque ficou sem o estoque, porque eventualmente os prazos se alongaram e... Eu acho que é cultural. Não acho... Até porque o que você está contando, acho que até pré-Covid, né, do que você viu. Então, acho que teve sim um trauma, e isso teve reflexo, talvez, mas acho que você está contando de experiência pré-Covid mesmo, exatamente. Né? Até um fato, eu estava numa sala de aula, tinha alguns empresários na pós,
E aí tinha uma empresa de capital aberto, e aí ele falou assim para mim, não, Kátia, a minha empresa não tem estoque. Eu falei, a tua empresa do quê? Aí ele comentou, não é serviço, é produto, fábrica. Não, a tua empresa tem estoque, sim. Ele falou, não tem. Eu falei, espera um pouquinho. Aí conectei capital aberto, olhei, projetei o balanço, falei, aqui, tem estoque. Não, mas não tem estoque de produto acabado com produto em processo. Eu falei, não, está tudo aqui. Agora, olha a diferença. Você tem um estoque de material, você tem estoque de produto em processo e você tem estoque de produto finalizado. Né? Cada empresa chama de uma forma. Então, você tem que avaliar exatamente essa jornada da tua produção. Aí ele olhou, falou, é verdade, eu preciso, acho que, olhar melhor o meu estoque. É isso, entendeu? Fora, e aí para a gente não entrar muito nas tecnicalidades, mas fora que ainda tem gente que calcula errado o custo de produção, mas tentando colocar tudo isso num pacote para o gestor de uma empresa que está nos ouvindo, para uma gestora que está nos ouvindo numa posição de liderança. Como que você pensaria, com toda essa experiência, em orientar essa pessoa a olhar para cada uma dessas caixinhas que estão ali sob responsabilidade do financeiro, do CFO? Excelente pergunta. Eu vou falar uma coisa assim, acho que algumas pessoas vão se assustar, mas nem sempre a gente vai ganhar. Vai ter momentos que a gente vai ganhar, momentos que a gente vai perder. Não vai dar para ganhar sempre. Por exemplo, quando a gente fala sobre isso, eu já tive que segurar o caixa e piorar a eficiência da empresa. Kátia, o que é isso? Coisa doida. Você está piorando a eficiência para segurar o caixa? Depende do momento que você está vivendo. Nós tivemos momentos que a gente precisava deixar a empresa com mais liquidez. E para isso eu iria estrangular a minha parte de eficiência. Aonde? No estoque. Tive que reduzir os estoques. E quando você reduz os estoques, tem um efeito colateral. E qual é o efeito? Você acaba picando lotes. Você acaba tendo uma lista de backlogs, você acaba tendo, por exemplo... Você pode perder venda também. Perder venda é um risco, aí ter frete extra para entregar, né? Por exemplo, você tem, na verdade, a gente chama de setups, as máquinas ficam parando toda hora para trocar de moldes, né? Que a gente trabalha com os moldes. Então, eu estou estrangulando a eficiência, porque eu não tenho um estoque disponível. Mas a estratégia foi essa. Então, assim, primeira coisa, você tem que mapear qual é a necessidade atual da empresa. A necessidade da empresa agora, você tem um caixa forte, mas a necessidade agora é você trazer mais resultado, você vai ter que usar estratégias para que você estenda os lotes, para que você ganhe na sua produtividade, você consiga melhorar os mix de produção, comprar talvez até antecipado. Né? A gente aí usa as ferramentas, eu pago à vista para o meu fornecedor com desconto, mas eu posso alongar esse prazo com algum instrumento financeiro. Então, são coisas que você pode estar administrando, mas sabendo qual é o momento e mapeando. Porque não adianta você mapear e você não conhecer a tua dor. Então, estratégia primeiro, plano de ação com profundo conhecimento do negócio depois. Exatamente isso. Exatamente isso. E só um parênteses. Quanto disso é tecnologia, quanto disso é gente? Gente, adoro essa pergunta, adoro. A gente nem combinou, hein? Adoro essa pergunta. Eu falo o seguinte, gente, antes dos resultados é gente. Não tem jeito. Você pode ter a melhor tecnologia, você pode ter as melhores máquinas, melhores portfólios, você pode ter um site maravilhoso, logística fantástica, um plano estratégico Harvard, sabe? Você pode ter tudo isso, mas quem que vai executar? Os colaboradores. Agora, executar como? Ele tem que entender qual é o propósito dele lá, ele tem que se sentir inserido naquele lugar. Então, assim, a tecnologia, eu vou falar que tecnologia é 50%, 50% gente. Por quê? Eu não vou falar 100 gente, porque eu preciso ter tecnologia também. Não adianta ter boa vontade e não ter recurso, né? A gente tem que ter recurso. Não adianta. O que vai fazer com que a gente se mantenha firmes no mercado é agilidade. Não dá para eu dar uma resposta para um cliente depois de 1 ano. Já foi.
Não dá para você mudar o curso tá vindo algo diferente aqui no mercado, as regras fiscais mudaram, você precisa parametrizar o sistema, porque senão você vai estar emitindo notas fiscais errado, não dá para esperar, você tem que ter agilidade para respostas. E isso vai ajudar, não é com uma planilha de Excel. Não é você fazendo um inventário, vocês nem são da época, mas sabe aqueles cardex assim? Já vi inventário tendo que ser feito dia 31 de dezembro também, que o time inteiro fica mobilizado para ficar contando. Entendeu? E aí, não tem cíclica? E aí, você não tem um scanner para você utilizar esses recursos, né? Então, você tem que utilizar. Debaixo do meu guarda-chuva tem o TI. Eu falo assim que o TI fala, nossa, a pessoa que mais demanda é a área de finanças. É claro, né? Porque a gente precisa ter velocidade e tem que ter informação boa para tomada de decisão. Como que o CEO da minha companhia vai tomar uma decisão, vai fechar um projeto, vai tomar decisões mudando turno, se eu não consigo passar para ele informação? Eu falo que nós somos responsáveis também pelo sucesso da empresa, porque a informação é que vai te guiar. Né? E quem faz isso são pessoas. As pessoas que estão lá fechando custo, fechando a parte contábil, fiscal, FP&A, fazendo a parte toda de MRP, ela tem que entender que não é uma atividade. Ela está fazendo mais do que uma atividade. Né? Ela tem um propósito lá dentro. Então, eles têm que se sentir engajados, desafiados. O ser humano, ele tem necessidade de ser desafiado, porque ele tem uma capacidade de transformar desafios em oportunidades enorme. Só que se você, líder, não desafia o seu time a encontrar melhorias, não adianta. Gente, qual a inflação do nosso país? Ano a ano. É que eu lembrei de uma coisa que eu acho que é super legal aqui. Você falou de pessoas e tecnologia. Sempre acima da meta. A inflação é absurda, não é? Quem paga essa inflação? Todo ano eu vou lá colocar no meu preço? Não. Montadora fala, você tem que ganhar em produtividade, em eficiência. E quem encontra eficiência na empresa e melhorias? Nós, pessoas. Então, mudou um processo, de repente mudou uma forma de fazer, a logística ganhou inteligência, né? Coloquei uma IA, ao invés de fazer aqueles trabalhos repetitivos, e uma IA que consiga me dar mais acuracidade, mais agilidade. Então, eu tenho que ter tecnologia com pessoas, não adianta. Ô, Kátia, eu pensei muito nisso quando você estava falando da importância de saber o objetivo da empresa, né? Para começar daí, de saber o objetivo da empresa. E quando você falou isso, eu pensei, é importante que a Kátia, CFO da empresa, o financeiro saiba o objetivo da empresa, mas toda a empresa tem que estar alinhada com esse objetivo, né? E já que a gente está falando aqui desse assunto, eu queria que você contasse um pouco como é que você faz, qual a sua estratégia para engajar todos esses colaboradores a caminhar no mesmo objetivo que a empresa como um todo, né? Legal, Roberta. Se puder também acrescentar na resposta quantos colaboradores são, só para todos aqui terem a dimensão do tamanho do tamanho do desafio, né? Legal, obrigada pela pergunta. Hoje nós estamos com diretos e indiretos, chega mais ou menos a 850 funcionários, tá bom? Mas nós já chegamos a ter 3 plantas aqui no Brasil e passava aí de 1.500 funcionários. E aí eu vou, para contextualizar a tua pergunta, eu vou usar um caso prático, tá bom? Legal. Alguns anos atrás, era um outro grupo, né? A Matriz resolveu abrir capital, fazer o IPO, né? Abrir capital na Bolsa de Nova York. E aí nós somos compliance. Então, a gente precisaria ter controles internos voltados para uma regra americana, que é a Sarbanes-Oxley, né? E aí a gente tinha um prazo muito curto para fazer isso. E na época, Kátia, você vai para a Alemanha e lá você vai trazer toda a técnica, todo o skill que 2 Big Four treinaram, né? Treinaram todo o time, tanto da Ásia, quanto a Europa, quanto a América do Norte e a América do Sul. Então, fomos para lá. E aí, até então, legal, né, gente? Treinar um conhecimento a mais e tudo mais. Só que você tem um prazo de receber a auditoria, né?
em 8 meses, de 6 a 8 meses. Eu falei, poxa, a gente não consegue fazer isso nem com a auditoria normal de finanças, né? Se preparar como? E detalhe, naquela época, tá? Eu estou falando de 18 anos atrás, a gente não tinha uma governança corporativa como a gente tem hoje, a gente não tinha procedimentos bem definidos, né? Políticas implementadas, que não houvesse conflitos de interesse, que tivesse segregação de função, não tinha isso, né? Então, imagina você chegar para um operador, né, que tem um olhar diferente do nosso e falar, você vai precisar seguir esse processo, você vai chegar lá para a expedição, você vai precisar seguir esse checklist. Para você apontar essa produção, você tem que seguir esse processo de apontamento. Você vai receber agora o recebimento blind, né, às cegas. Mas toda vez que chegou para mim, eu olhava no sistema, tinha quantidade, eu já via, era aquela quantidade, então não precisava contar. Então, mudou a cultura. E aí, venho com respondendo a tua pergunta. A primeira coisa, a liderança tem que comprar a ideia. Gente, se o líder não entender a importância de um IPO, a importância de injetar capital na empresa, um capital bom, né, para que a empresa cresça e ela tenha aí um resultado sustentável, não adianta. Os liderados não vão entender. Então, primeiro começamos a fazer o trabalho com a liderança semanal, de trabalho mesmo formiguinha, e entender a importância de cada colaborador naquele contexto. Então, se sentir mesmo parte daquela situação. E outra coisa, quem escreveu os procedimentos não fui eu. Quem escreveram os procedimentos foi o gestor da própria área. Então, quando você escreve o que você faz, você naturalmente já é responsável por aquilo que você escreveu. Então, o Calil escreveu. Aí eu vou chegar para você na auditoria, mas Calil, você não concorda com esse processo, mas é o seu processo, você escreveu. É claro que entra a minha figura de integrar todos os processos para ver se realmente fazia sentido. Então, é conscientização. É primeiro você mostrar a importância dele na companhia. E aí tem uma história muito interessante. Em 1961, o presidente Kennedy, ele foi fazer uma visita, não sei se vocês conhecem essa história, foi fazer uma visita na NASA. E ele encontrou um faxineiro. E aí ele perguntou para o faxineiro, o que você faz aqui? E aí o faxineiro respondeu, eu estou ajudando a levar o homem à Lua. Isso é propósito, gente. Propósito não é eu estou aqui limpando, eu estou aqui para deixar o ambiente mais confortável. O propósito é esse, eu estou aqui para ajudar a levar o homem à Lua. Se não importa o segmento, né? Se cada colaborador entender o papel dele, que vai além dele entregar uma atividade, um serviço e ser remunerado, vai ficar chato. E ele não vai entregar o que ele pode, que é muito mais do que ele imagina. Então, eu quis contextualizar com isso. É o trabalho de conscientização. Kátia, é muito teórico isso, né? Principalmente nós que somos financeiros, né? Mas mensura isso, né? Quantifica. Muita teoria. Você vê isso na prática. O número de turnover reduzindo. Você conseguindo ter retenção de talentos na empresa. Você mapeando produtividade muito além daquilo que você colocou como meta. Então, a gente consegue quantificar isso. Explorando um pouco mais a parte aqui que você mencionou de estrutura de capital, você já foi uma empresa de capital aberto, você hoje é uma empresa de capital fechado, você já teve investimento de private equity. Conta pra gente quais que são os desafios em cada uma dessas etapas. Ser uma empresa aberta, obviamente, tem os desafios de compliance que você já citou, por exemplo, teve que se adaptar à SOX, mas quais são os outros desafios que acabam também criando ali desafios para o time de adaptação e tentando manter aqui dentro da nossa linha geral, que é como que você se adapta a cada uma dessas situações. Porque eu acho que o grande tema aqui é justamente a mudança, que a única constante que a gente tem é a mudança, e como que a gente consegue se adaptar. Eu já falei assim que eu já fui pobre e já fui rica da noite pro dia, tá? Eu já acordei pobre e já acordei muito rica. Quando eu acordei pobre, a matriz tinha entrado em Chapter 11. E aí, o que aconteceu no Brasil? Chapter 11 pra gente, o que é? É uma concordata lá, aqui no Brasil, tá? Só a gente traduzindo. O que aconteceu? Os bancos, na época,
internacionais que atendiam e tinham linhas de crédito, fez o que com o Brasil? Cortou. Então, Kátia, gosto muito da empresa no Brasil, gosto muito de você, mas não tem mais linhas de crédito. E os bancos que socorreram na época foram os bancos locais, tá? Então, e aí linhas de crédito de grandes fornecedores também reduziram. Mas eu não posso perder linhas de crédito, porque como que eu faço o negócio girar? Pagamento à vista. Mas eu não tenho caixa para isso. Então, a gente teve que administrar essa situação com o quê? Gente, com inteligência emocional. Eu sei que agora virou a moda, né? Inteligência emocional, mas é inteligência emocional. Porque a gente tem que administrar as expectativas. A expectativa da produção, com a expectativa do mercado, com a expectativa do acionista, com a expectativa dos colaboradores. A gente tem que administrar as expectativas, né? Eu sou mãe, tá? Como vocês já me apresentaram, eu sou mãe de gêmeas. E sabe como você tem que administrar as expectativas? Tipo assim, olha, não dá para ter isso agora, tem que esperar um pouquinho. Ah, mãe, mas eu queria tanto. Não, espera. Mais para frente você vai ganhar o celular, né? Tipo, eu quero o celular. Todo mundo tem celular, eu não tenho. Mas para frente você vai ganhar o celular. E tentar administrar isso para não frustrar. Então, nessa fase do Chapter 11 foi terrível, porque a gente era aquela fase de vender o almoço para comprar o jantar, né? Kátia, mas aí você perdeu colaboradores, talentos? Não, porque houve transparência. Existia um plano. Ok, entramos numa concordata. E qual é o plano para sair dela? É isso. Vamos fazer M&As, vamos reduzir dívida, vamos mudar a estrutura de capitais entre as coligadas, vamos fazer mudanças. Vamos reduzir estoque, precisa de caixa, é isso. Não vamos abrir o terceiro turno, vamos ficar só com o primeiro e segundo, o terceiro a gente não abre porque há um custo adicional. Foi feito isso em 2 anos. Em menos de 2 anos, a empresa saiu do Chapter 11 Matriz. E isso volta para o que você falou, né? Que imagino que aconteceu, de cada um saber seu papel também e ter a sua responsabilidade. Porque aí é que você consegue não perder o colaborador também, né? Porque cada um sabe sua responsabilidade e a importância que tem para conseguir sair de um desafio. Exatamente, Roberta. A gente está lá em alto mar, no barquinho, todo mundo junto e a tempestade veio. A gente tem que... Qual é a meta? Chegar lá... Isso, terra firme. Agora, se um não remar, não adianta. Os dois, vai parar o barquinho, vai afundar, não tem jeito. Ou se todos não remarem para a mesma direção também. Né? Exatamente, vai ficar assim, olha. Então, o que aconteceu? Transparência em primeiro lugar. Por isso que a gente fala, a transparência é tudo. Você tem credibilidade, não importa se você tem dinheiro ou não, mas a tua palavra vale, porque você já mostrou uma jornada de transparência, isso foi para todo o time, foi para fora também, e a gente passou, ok. Depois a gente foi colhendo os frutos, né? A gente começou a ser, aqui no Brasil, por exemplo, depois de muito tempo, em 2015, nós vendemos 2 plantas. Aí foi, nossa, vender 2 plantas, vamos ficar menor, porque e agora vai ter reestruturação? Sim, teve reestruturação na empresa. Mas a gente prefere... vai chegar uma hora que você vai ter que tomar uma decisão difícil, mas para que você consiga entregar para uma maioria um resultado positivo. Nós fechamos as duas empresas, vendemos as 2 empresas, fizemos uma reestruturação e passamos também por esse desafio. Agora, quem que vai ficar aqui na empresa? Quem vai ser o próximo a sair? Teve, a gente teve que dar uma enxugada. Mas olha hoje, a gente recontratou pessoas, né? A empresa está muito, muito forte no mercado, olhando a parte de liquidez, bem posicionada, com o meu turnover, para você ter uma ideia, a média de pessoas em finanças que trabalha é 8 a 10 anos. Uau. Nossa. Entendeu? Então, a gente teve que fazer essa administração com muita transparência e com plano. Porque não adianta você falar, confia em mim, tá, Calil, eu sou legal. Tá, e o plano? Como executa, né? E falando um pouco de plano e de expectativas, o que você tem de principais expectativas, principais prioridades na tua agenda enquanto CFO para 2026? Você já fez o budget, pelo que você me falou, de cronograma. O que está embutido nesse budget em termos de premissas, em termos de expectativas? Eu falo assim, se a gente tiver muito KPI, quem tem muito não cuida de nada.
Então, eu coloquei na minha lista três grandes metas. Primeiro é o ser humano, desenvolver mesmo a capacidade de conhecimento, desenvolvimento humano. Primeiro, tanto é que eu fui convidada pela empresa, mesmo sendo CFO, a mentorar 16 supervisores chão de fábrica. A gente está no segundo encontro amanhã, são 8 meses. E por quê, né? Chão de fábrica? Porque os 16 supervisores, eles cuidam da fábrica toda, que é quase 800 funcionários. Né? Então, a gente está falando de liderança humanizada, o que é ser um líder que inspira, né? Como que você consegue extrair o melhor, como que eu faço um SWOT, né? Como eu identifico as fraquezas, as oportunidades e como que eu uso isso. Né? Então, o ser humano, em primeiro lugar, é desenvolver essa parte da liderança humanizada. Segundo, tecnologia. Até falei para o meu pessoal de tecnologia, falei, gente, se prepare, tá? Que vocês vão ter uma super lista, porque a gente vai trazer uma inteligência maior para a fábrica, em planejamento de fábrica mesmo. Não que a gente não tenha, mas a gente tem. Nós mudamos o nosso sistema, nós fizemos um upgrade do nosso sistema, fizemos um Go Live esse ano. Então, sabe quando você pega o carro novo e ainda não conseguiu enxergar tudo que tem no carro? O que a gente quer agora é olhar o manual e falar, cara, eu quero isso. Vamos colocar isso na planta, vamos colocar isso na logística, vamos colocar isso na expedição, vamos colocar isso lá para pessoal de fábrica. Eu não quero, a nossa meta é eu não quero ver gente com papel na mão. Falei, pessoal de TI, se eu chegar fazendo um plan tour e ver o pessoal numa planilhinha lá de papel, levando para um lado para o outro, uma planilha, Excel vai existir, sim. Eu não estou falando que Excel é ruim, tem que ter mesmo em alguns momentos, mas eu tenho que ter lá um dashboard, eu tenho que ter mais agilidade para o meu plant manager já falar, não, vamos mudar a produção, essa produção a gente vai inverter, eu tenho mais material no estoque, vamos fazer isso primeiro para a gente tirar esse material que vai virar obsoleto. Eu tenho que ter essa agilidade, né? E, então, segundo, tecnologia. E terceiro, investimentos direcionados. Gente, investimento é tudo. Né? A gente tem que olhar não só para o curto e médio, a gente tem que olhar para o longo prazo. Então, olhar para esse investimento, mas qualificá-los. Por isso que eu falo, a gente tem que administrar as expectativas. Porque é claro que todo mundo tem uma super lista de investimento para o ano de 2026. Quero fazer isso na minha área, eu quero fazer isso na minha área, mas não dá, a gente tem budget, a gente tem um teto. Então, como eu qualifico... Como que você prioriza os investimentos? Então, a gente separa sempre em programa e não programa, porque isso já está direcionado a uma venda futura, tá? Isso aqui, manutenção de fábrica, produtividade, manutenção de fábrica. Então, como que a gente prioriza? Em categoria. Segurança, em primeiro lugar, manutenção, softwares, não tem outro jeito, é a vida, né, o coração da empresa. Então, a gente vai elencando. Eu quero trocar todo o parque da empresa de notebook. Não dá para fazer isso. Então, a gente vai fazer o quê? Vamos trocar 2/3, 1/3, a gente vai priorizando. E é difícil. Porque, como eu falo, todo mundo tem uma expectativa, né? Todo mundo... Se você perguntar para tua filha, você tem uma filha, né? Se você perguntar para tua filha, o que você quer ganhar no Natal? Ela vai fazer uma lista. Vai fazer uma lista. Mas não dá para fazer essa lista. Então, é isso. E sempre, Calil, colocando na mesa, e a decisão não pode ser a decisão de uma única pessoa. Tem que ser de um colegiado. Porque se eu falo que ele tem que se sentir parte, a primeira coisa que os meus pares podem falar, a finanças cortou. Que a finanças ela é rotulada dessa forma nas empresas. Acaba sendo culpada, né? Não fiz, claro, o diretor cancelou. Lá da Manque a gente culpa o Calil também. Sempre o vilão. É assim. Então, eu não quero mais. Eu falo, pessoal, eu chego... o teu CAPEX, que é o investimento, vocês não vão gastar esse ano? Vamos fechar o ano e vocês não vão gastar? Porque o ano que vem não tem carry-over, né? Não passa desse ano para o outro ano. Então, acho que não foi tão importante assim, né? Choraram tanto no início do ano. Então, agora é cultural, as coisas já vão melhorando, sabe? Já começa a fluir, sem resistência.
E é top, porque o time entende. Você aprende um pouquinho fazendo durante 20 anos, né? Não, e mais, né? Quando o negócio tá difícil, eu vou pedalar. Eu já falei pra você. Aí eu pego um morro, eu falo, não, trabalhar resiliência. Legal. E aí, falando um pouco dos indicadores, né, para 2026 que você falou, eu queria te perguntar um pouco, quando você pensa, agora num momento, né, de diversas soluções tecnológicas, fintechs, de serviços financeiros mesmo, quando você pensa em serviços financeiros e soluções financeiras, o que você leva, o que você tem de critério para escolher um parceiro para te ajudar nas soluções, como você mencionou aí, que é um dos indicadores para você para 2026? Quais são os critérios que você leva em consideração? Primeiro, segurança. Tá. Não dá para a gente se aventurar com promessas no mercado. Então, quando eu vou escolher um parceiro, eu escolho olhando mesmo compliance, vendo como ele está posicionado no mercado, como ele trabalha. Claro, associado a isso, há custo, né? Então, eu falo que tem negócio para todo mundo, gente. Até numa crise, tem gente vendendo lenço porque tem gente chorando. Então, tem mercado para todo mundo. A gente vê que tem muitas fintechs, né? E tem mercado. Por quê? Porque as fintechs, né, vocês vieram fazendo um processo disruptivo mesmo. Nós estávamos acostumados em trabalhar, como eu disse, eu trabalhei em banco há muito tempo, com aquele processo padrão. Mas as fintechs vieram para trazer agilidade, né? E para trazer um custo mais baixo. Então, quando eu olho o produto, eu vou olhar segurança, vou olhar custo e vou olhar agilidade na resposta. A pior coisa é quando você acaba não tendo solução para aquilo que você precisa. Então, eu vou atrás sempre de uma solução. Mas não solução de prateleira, porque as de prateleira sempre é mais caro. Não adianta, né? Produto pronto vai ser mais caro. Então, eu consigo enxergar muito bem. Então, a gente falando de produtos aqui, já entrando um pouquinho na esteira de produtos, quando você olha a fintech, você já olha o quê? A questão de antecipação de recebíveis, você vê pagamentos internacionais com taxas muito menores, né, com um FII muito menor. Por outro lado, você olha para o banco, você vê o banco com um portfólio de seguro, vê folha de pagamento. Então, você consegue dividir bem a sua balança para os dois. Mas, em resumo, segurança, custo baixo, com segurança e agilidade. E, infelizmente, nosso tempo já está quase chegando ao fim, indo aqui um pouco para o final. Mas, desculpa, vai ter que ter a segunda rodada. Vai ter que ter a segunda rodada. Muita coisa para falar ainda. Eu acho que a próxima vai ser sobre gestão de tempo e a gente vai falar um pouco de ciclismo também, para ela dar umas dicas pra gente. Adoro. Pode convidar. Mas pensando em habilidades, né? Acho que num mundo em constante transformação, que é o mote do nosso podcast hoje, quais são as habilidades que são mais valiosas? Poxa, a gente tem que aprender IA, a gente tem que usar um monte de novas ferramentas, a gente tem que estar adaptado à mudança regulatória, no Brasil ainda mais. Que habilidades que você mais valoriza hoje pensando num profissional de finanças? Ótima pergunta. Eu vou dividir essa resposta em duas, com soft skill e hard skill. Quando a gente fala de hard skill, que é o técnico, tá? Primeira coisa, a gente precisa conhecer o país que a gente produz, porque a gente tem uma insegurança jurídica muito grande. Tá? E o preço é caro se você não conhecer as regras. Você precisa conhecer, para entrar no jogo você tem que conhecer as regras. Não tem jeito fácil. E quando, né, as regras mudam no meio do caminho? Você precisa conhecer do mesmo jeito e saber o que você vai fazer, de que forma que você vai mudar aí a tua condução. Eu tenho, o meu time, ele é altamente qualificado. A gente participa direto de seminários, a gente tem um advisor, inclusive dica. Você tem que ter, dependendo do tamanho da empresa, você tem que ter um escritório tributarista que acompanhe isso, porque a gente ainda tem que administrar a rotina com essas mudanças. E não é uma mudança, são centenas de mudanças, tá? Mas tem que ter um escritório tributarista, tem que ter um legal forte do teu lado, né, para que você consiga acompanhando. Segundo, tecnologia. Quando a gente fala tecnologia, a gente está falando de IA também. Né? Não adianta você ficar aquilo... mas sempre funcionou, por que eu tenho que mudar? Né? Às vezes tem cabeça de donos de grandes empresas, tá? Mas sempre foi assim. E está funcionando. Não
Não adianta, tem que mudar, né? A gente, há muitos anos atrás, não tinha o WhatsApp. Hoje, você utiliza o WhatsApp como uma forma de trabalho. A gente tem grupos no trabalho de WhatsApp. A gente, de repente, mal usa agora o e-mail, é o WhatsApp. Eu estou mudando isso, né? E detalhe, olha como está a velocidade das informações. Você não escuta a mensagem no 1.0, você está escutando a mensagem em 1.5 e 2.0. Para você ver, é louco o negócio. Eu vou te falar, se tiver 4.0, vai estar todo mundo migrando para o 4.0. Porque a velocidade das informações está uma loucura. Tá saindo de manhã uma mudança de, sei lá, regulamentar, de regulatória, enfim, qualquer outra coisa, você já tem que aplicar à tarde. Você está mudando uma especificação de manhã, você já tem que mudar à tarde. Então, assim, você tem que mudar o seu sistema. E a tecnologia, ela veio para nos ajudar nessa questão. Porque não dá para você controlar as coisas em Excel, em Word. Aí você vai mandar um e-mail para alguém. Aí você, hoje eu estou tão sem inspiração, mas você fica 2 horas esperando você ter uma inspiração para escrever um e-mail. Coloca na IA. Já coloca os prompts certo para a IA te dar. Mas aí você não está exercitando a parte de criatividade. Não, você exercita em outro lugar. Vai pedalar, vai tocar música, entendeu? Mas é isso, a gente tem que se adaptar, né? Eu vim de uma era, assim, de banco, que a gente fechava malote na tesouraria, assim, sabe? Fechando na maquininha, calculadora. Hoje não é assim mais. Então, tem que ter, sim, um hard. Se você não é bom em tudo, como você for, você tem que ter um time que seja bom para fazer por você. Eu não sou boa em tudo. Nem quero ser, tá? Porque senão fica chato. Então, Kátia, qual que é o teu background forte mesmo? FP&A e Treasure. São os dois que eu sou muito forte. Sou contadora? Sou contadora. Mas eu tenho um cara que é, tipo, top e que gosta do que ele faz. Ele é bom. E ele está trazendo e a gente está debatendo os assuntos. Parte de custo, também tem uma outra pessoa que é especialista em custo. Eu conheço? Claro que eu conheço. Mas não dá para ser bom em tudo. Só que você precisa ter gente boa em tudo. Não tem jeito, tá? Falando ainda em hard, né? A gente está falando de tecnologia. E outra coisa... Tesouraria, eu falo tesouraria porque é o coração que pulsa lá, dinheiro entrando em dinheiro, saindo também. Tem muitas ferramentas, sabe? Às vezes as pessoas ficam só naquele padrão, empréstimo de capital de giro, e fica pegando o que é mais caro, não enxerga outras opções de endividamento estruturado. O que é endividamento estruturado? Não sabe, vai buscar, vai ter uma aula de BNDES, pega um parceiro como vocês para explicar, vamos na minha empresa, vamos tomar um café, me explica aí, Roberto, e Calil, o que tem aí? Quais são as tendências? Pede um mapeamento, né? Então, isso é hard. E o soft, gente, para mim, todo mundo tem que ter. Sem exceção. Sem exceção. Se você não tem, vai desenvolver. Kátia, mas eu não nasci assim. Desenvolva. Tem tantos cursos, né? Vai desenvolver. Porque se você não inspirar o seu time em fazer aquilo que é importante para a empresa, não adianta. Você não vai levar ninguém. Porque eu falo que o líder, ele não é um título. O líder é uma pessoa que tem um comportamento que inspira... que inspira outras pessoas. Estou aqui, de repente, falo, nossa, gente, gostei do Calil, olha, eu vou segui-los. Eu quero ver o que eles estão fazendo. Você nem sabe que eu estou te seguindo, mas eu estou lá te seguindo nas redes sociais, estou vendo o que você está postando. É legal o que ele está fazendo. Isso é líder. É liderança. Né? Então, você tem que desenvolver isso. Não é mais como antigamente, eu mandei e você faz e pronto, acabou. Até porque também, a gente também tem, até isso mudou muito, as questões trabalhistas. Né? A gente encontra algumas dificuldades hoje, não só a gente, mas o mercado como um todo, falta de mão de obra. Então, se já está em falta e você não consegue reter os seus, melhor você fechar a empresa. Né? Então, eu, olhando desses dois lados com o soft e hard, a gente precisa trabalhar muito bem isso. E, por fim, penúltima pergunta, eu deixo a última para você, mas você falou de tendências. Quais são as tendências que você vê aí para o futuro, ou para 2026, que vão afetar diretamente o teu setor? Talvez carro elétrico, preço do petróleo, que não se sabe para onde vai, se a guerra acaba ou não acaba, se sobe ou desce, taxa de juros que influencia diretamente na compra de veículos. O que você vê de macro tendências? A gente já está vendo um movimento
bem diferente. Por exemplo, antes, para comprar carro, você ia na concessionária. Você não precisa mais ir para uma concessionária comprar carro. Você vai na internet. Cara, mas com valor agregado. Outro dia que estava no Marketplace, você comprava um carro. Não vou fazer propaganda porque ainda não estão patrocinando a gente, mas... Então, a gente já começa a ver... Eu gostei do ainda, Calil. Tá vendo? Não é interesse, é intenção. É intencional. Você já começa a ver esses movimentos. Outra coisa, a gente fala de carro elétrico. Tá bom, já é fato. Carro elétrico. Mas é mais do que isso, é carro autônomo. Quando que você imagina que você vai chamar um Uber e o cara vai... Você chega lá, não tem motorista. Né? Então, gente, parecia que era tão longe. Isso vai chegar no Brasil ano que vem, você acha? Eu não falo que é o ano que vem, né? Eu não posso falar, é o ano que vem. Mas tudo caminha para isso. Sempre no Brasil é o último a chegar, né? Se a gente olhar as tendências, acaba sendo por último. Está testando, né, lá fora e depois vem para cá. Mas nos Estados Unidos já tem isso, né? Começa com Tesla. Então, você olha uma tendência que já começou. Vamos falar de outro segmento, bem rapidamente. Quando que a gente ia imaginar que a gente ia ser operado por um robô? Né? Quando veio a cirurgia por videolaparoscopia, eu tinha medo, mas, nossa, mas e se o médico tiver algum problema de tremedeira, né? Gente, não é mais nem videolaparoscopia, a gente está falando de robô. Hoje você vai para um hospital... só se a pessoa gosta, para escutar o que não desmerecendo o médico. O médico é importante, a figura do médico, né? Eu tenho 2 filhas que estão na área da saúde, é super importante. Mas hoje a IA, ela, se você colocar a receita, se você colocar, ela vai te dar uma parcial do seu laudo. Né? Então, advogados, a mesma coisa. Então, você vê, não que carreiras, profissões vão desaparecer. Eu falo que outras vão nascer, e talvez algumas vão diminuir, mas vão ficar como um advisor, entendeu? Vão ser complementares. Complementares, né? Então, a gente tem que se preparar para isso. Eu nunca imaginei que eu ia fazer uma reunião via Zoom, via Teams, né? Hoje a gente resolve tudo via Zoom, via Teams, e não foi tão longe assim, né? A pandemia também veio para nos mostrar que existe um padrão que a gente consegue se adaptar. O ser humano, ele se adapta, né? Ô, Kátia, o Calil deixou a última pergunta para mim. Eu vou fazer uma pergunta difícil aqui para você. Ai, meu Deus! Eu quero que você me fale, pensando que a gente tem aqui CFOs de empresas escutando a gente e pensando no planejamento para 2026, que a gente conversou um pouco aqui, eu quero que você me fale em uma palavra o que você acha que eles deveriam priorizar. Pessoas. Sem dúvida, pessoas. E ainda colocam o CFO como vilão. Como pode? A gente só pensa em pessoas, é o que eu falo. Eu nem chamo de despesa, eu chamo de investimento. É isso aí, tá certíssimo. Antes de um número, tem uma pessoa atrás dele. Então, olhe para pessoas. Legal. Olha só. Bom, acho que a gente... Surpreendente a resposta. Foi boa, né? Para um CFO, né? Foi ótima. E o Calil aqui surfou na sua onda. Viu, Calil? Faça a lição de casa. Fala assim, Roberto, faça a lição de casa direitinho, hein? Já estão fazendo, vocês já estão fazendo. Obrigada. Bom, a gente está aqui no final do podcast. E, Kátia, muito obrigada pela sua presença. Foi uma aula aqui de finanças, de estratégia, de liderança, né? Que você é uma referência em todos esses pontos. E foi um super prazer para a gente recebê-la. E para quem nos acompanha, fica claro que planejamento e flexibilidade não são opostos. Na verdade, um viabiliza o outro. E acho que você deixou isso muito claro durante o podcast. E meu muito obrigado a você. Eu que agradeço. Espero ter uma segunda rodada. E é isso, sucesso para todos nós. Que venha 2026, nós estamos preparados. Obrigado, Kátia. Obrigada. Bom, e para você que gostou do conteúdo que a gente falou aqui, se inscreve no nosso canal, segue a gente nas redes sociais. A gente está no LinkedIn, a gente está no Instagram, no YouTube, agora no Spotify. E se tiver alguma dúvida, conta lá pra gente o que você teve de dúvida que a gente vai tentar responder.